E as parcerias com a Univates são fundamentais, porque a Univates se preocupa e trabalha buscando novas tecnologias, buscando propostas inovadoras. E aí a gente cita também a incubadora empresarial, que é um projeto da Univates em parceria com o município, que significa mais ou menos assim: se tu tem uma ideia interessante, uma proposta de empresa nova, um empreendimento novo, tu procura a Univates, tu apresenta o teu projeto, e a Univates te auxilia, te dá o suporte para que tu transforme esse teu sonho em realidade. Transforme essa tua proposta numa empresa. E diversas dessas empresas que hoje nós temos, elas saem desse projeto da incubadora. Não sei se vocês têm visto na RBS, volta e meia aparece Forças do Vale. Obrigado. O Tony Ademo apresenta. Todas essas empresas, ou a grande maioria, saiu da incubadora empresarial. Juliana Baioco. Nós também vemos a questão de manter os jovens aqui na cidade envolvidos na questão da educação, a Univates, as escolas técnicas, os cursos técnicos que já temos aqui de outras instituições, mas também ligada a essa questão do desenvolvimento econômico e do empreendedorismo. Nós pretendemos manter e ampliar a parceria com a Univates, nesse sentido de ter mais bolsas, de manter os jovens aqui. Também a opção de mais cursos pré-vestibulares, quando talvez tenha que se preparar o jovem para universidades federais, mas que depois, que só seja um período de estudo, que ele retorne e venha botar em prática o seu aprendizado aqui conosco. A Univates já vem se expandindo muito rapidamente, trazendo muitos cursos, mas não só isso, também essa questão da área tecnológica, que é um tipo de trabalho de futuro. Concordamos que tem vagas de emprego em Lajeado, muita vaga de emprego, falta mão de obra qualificada. Precisamos qualificar essa mão de obra, mas mais do que isso, quando se atrai empresas para cá, ou empreendimentos para cá, se busque aquilo que eu já vinha comentando na questão do desenvolvimento econômico na apresentação inicial, de que se traga opções de empreendimentos diversificados, com produtos de valor agregado maior, tipo de produtos mais ligados daqui um pouco à tecnologia, onde também a mão de obra seja maior, que acabe estimulando o jovem a ficar nesses empregos. Então, essas duas linhas têm que se ver. A questão dos empreendimentos, são 600 empreendimentos. Vocês também sabem que abrir um empreendimento é relativamente fácil, mas esse empreendimento precisa manter-se vivo. E esse apoio nós precisamos dar para que se mantenha isso vivo. Nesse sentido, nós temos no nosso plano de governo um projeto de uma espécie de banco empreendedor, parecido com essa questão da incubadora da Univates, mas que envolva outros setores também de apoio, como a CIL, SEBRAE, SENAI, para que se possa estimular mais ainda esses empreendimentos, mas que se tenha um acompanhamento para que, de fato, eles passem da fase crítica inicial e continuem. Então, nesse sentido, que essa questão de manter os jovens não é só tem emprego, mas muitas vezes nós precisamos de opções mais atrativas. Então, nós temos que juntar a educação com o empreendedorismo também. Próxima pergunta foi elaborada pela turma 202 e o Luiz Fernando Schmidt novamente começa respondendo o seguinte: percebemos muita poluição sonora na cidade, perto do hospital e da escola, principalmente por carros de som. Há algum projeto que fiscalize e controle este problema? Pessoal, a pergunta é importante, mas não se trata de um projeto. Já existe o Código de Posturas do município. E o Código de Posturas exige fiscalização. O problema é que a fiscalização não acontece junto aos hospitais, junto às escolas. E aí eu quero dizer para vocês, e eu tenho que ser muito verdadeiro aqui, nós temos que ter muito cuidado com a nossa saúde na questão dos decibéis. Nos eventos que nós organizamos, nos eventos que nós patrocinamos, nas festas, né, nas boates, nos bailes, enfim, porque o tímpano, o ouvido da gente, ele trabalha na lógica da caixa de som, por exemplo. E quando o som é muito alto, o nosso tímpano trabalha, e se o som é muito alto, ele vai perdendo ao longo do tempo a sua qualidade.
E nós já temos estatísticas importantes, viu, Monique, que dão conta de que realmente nós estamos, enquanto média idade, enquanto mais idade, sofrendo as consequências disso. Então, esta pergunta, eu quero crer que também interage com esta questão. Interage com a questão do cumprimento do Código de Posturas e interage com a necessidade de nós buscarmos uma cultura de proteção para que nós tenhamos uma audição com qualidade daqui mais alguns anos. Eu não me preocupo ainda com isso, certamente o Marcelo também não, a Juliana também não, porque a gente ainda não vive essa idade mais avançada, e muito menos vocês. Mas vamos criando essa cultura e vamos nos ambientar no sentido de que a gente pode se divertir cuidando da saúde, e essa é uma questão hoje de saúde pública. E nós vamos, claro, atentar para que o Código de Posturas em nível de cidade seja realmente executado e que essa questão seja fiscalizada, e mais ainda nos lugares onde as pessoas já estão com dificuldade em termos de saúde, que é o caso do nosso Hospital Bruno Born e de outros locais em que existe a relação ensino-aprendizado, como é o caso aqui da Escola Madre Bárbara. Muito obrigado. Juliana Baioco. Essa é uma questão, assim como o Luiz Fernando Schmidt falou, de fiscalização, porque já existe lei para isso. Mas eu entendo que também não seja uma questão só de fiscalização, mas também de conscientização. Nesse sentido, não só a poluição sonora, a poluição visual, ou o desrespeito, inclusive, de regras de trânsito aí que acabam também dando mais burburinho e mais envolvimento tanto para o hospital quanto as escolas aqui centrais. Então, eu acho que isso interage com várias áreas. Nós temos, por exemplo, além da questão dos fiscais de postura, temos uma secretaria que nós não queremos manter mais o departamento de trânsito, e sim ter uma secretaria que seja mais abrangente com trânsito, segurança, mobilidade urbana, acessibilidade. E, nesse sentido, se faça com profissionais dessa área, não só os agentes de trânsito que temos hoje, uma função mais orientadora e conscientizadora da população. Mas isso também envolve lá aquele nosso programa de educação que eu comentei antes, de fazer esse trabalho de comportamento social básico na rede escolar. Então, é um aspecto que envolve várias áreas, porque existe lei, muitas das nossas leis nem se conhece, não se cumpre. Então, a questão de ter uma postura conscientizadora e a questão, como o Marcelo diz, de exemplo, nós também temos que ter exemplo quando somos formadores de opinião. Por exemplo, agora, na campanha eleitoral, também temos que dar o exemplo. As atitudes com poluição visual, poluição sonora. Assim, lojas, quando fazem suas propagandas, que também é uma poluição sonora, tem que ver o benefício, os prós e os contras desse tipo de atitude. Então, tudo passa pela conscientização para nós mudarmos o comportamento das pessoas, além de fazer valer as leis e ter a fiscalização devida. Marcelo Calma. Pessoal, essa é uma questão bem complicada e... Há uns anos atrás, o município, em parceria com o Ministério Público, fez diversas campanhas para conscientizar o pessoal à utilização racional do som. O grande problema é que, quando a fiscalização chega perto, ou se aproxima, o pessoal vai e abaixa o volume. E aí tu não tem como flagrar, como punir aquela pessoa, porque é fácil de baixar o volume. Mas, assim... ontem a gente foi questionado sobre programas socioeducativos que a gente tem a apresentar. E um dos nossos programas é a Cidade Educa. A Cidade Educa é justamente isso. E esse exemplo do som, ele se encaixa. A cidade pede. Ninguém de nós gosta de ter um vizinho com som alto. Então não vamos nós praticar isso também. Esse é um exemplo que eu trago da minha mãe. Desde pequenininha, ela sempre me disse, olha, não faz para os outros o que tu não quer que façam para ti. Então, a questão do som, pessoal, quando vocês saírem para dirigir, saírem para a festa, tomem cuidado com isso. Escutem o seu som, mas escutem num volume que não vá atrapalhar o vizinho. A nossa proposta, então, para tornar a nossa cidade mais tranquila, é difundir essa ideia. É embarcar no programa da Cidade Educa, repassar essa mensagem
para vocês, formadores de opinião, que poderão, quando algum conhecido, algum amigo tiver com o som alto, dizer, isso aí não cola, vamos baixar um pouquinho o som. E se a gente conseguir fazer nas diversas escolas, com essa população, com vocês, a gente vai estar plantando a sementinha que ali adiante vai dar resultados fantásticos. O programa Cidade Educa vai ao ar e eu quero contar com a colaboração de vocês para nos auxiliar nessa questão da poluição sonora. A gente dando o exemplo, os outros seguem o exemplo também. Próxima pergunta foi elaborada pela turma 102. Quem começa respondendo é Marcelo Calmo. Mesmo sabendo que o ensino médio não é obrigação direta do município, diante do alto índice de estudantes concluindo o ensino fundamental, qual a proposta concreta que existe para o futuro destes jovens? Bem, pessoal, se puder dar um conselho para vocês, eu digo, não parem jamais de estudar. O estudo é a única coisa que ninguém tira da gente. E a nossa qualificação, o nosso desempenho profissional, ele está diretamente ligado ao estudo. Uma das únicas coisas que eu me arrependo na minha vida foi de não ter aproveitado uma oportunidade que me deram, que foi de aprender a falar alemão. Hoje eu sinto falta em falar alemão. E eu vou correr atrás desse estudo para me aperfeiçoar. Eu sei que aqui vocês têm a possibilidade de aprender a falar inglês, de aprender a falar espanhol. Então, aproveitem, se aperfeiçoem. Não parem de estudar jamais. E para aquele público que não tem condição de estar numa escola que nem qualificada como Madre Bárbara, que nem vocês estão, nós queremos dizer que o nosso governo ele se preocupa muito com a formação e a qualificação da mão de obra. Nós teremos programas, projetos, Escola Técnica, Senai, SESI, todas as parcerias que são necessárias para a qualificação da mão de obra, elas serão firmadas por nós. A nossa região é uma região onde o setor moveleiro, esse pessoal que faz móveis, ela está em alta ascensão. E a prefeitura, ela disponibiliza diversos cursos, seja de carpinteiro, seja nessa questão da moveleira, seja de eletricista, diversos, para a qualificação do pessoal e inclusão no mercado de trabalho. Arrumar pedreiro hoje em Lajeado é uma briga. Arrumar eletricista é outra briga. Então nós vamos incrementar e vamos incentivar cada vez mais essa formação para que esse pessoal tenha mão de obra, tenha onde trabalhar. E sem falar na escola técnica, que já foi referida antes, nas parcerias com o SESI para cursos profissionalizantes, e assim segue. Quem responde a pergunta da turma 102 é Luiz Fernando Schmidt. Eu vou dizer de novo que eu tenho um orgulho muito grande de ter lutado por um projeto que hoje vigora no país, que gerou muito emprego, muita renda e que distribuiu essa renda. A África do Sul, a Rússia, a China, a Índia e o Brasil são os países que mais cresceram no último período, mas o que mais distribuiu renda foi o Brasil. E junto com a distribuição de renda veio também a possibilidade concreta e também, claro, gerando renda, aumentando o PIB brasileiro, de nós criarmos mais universidades federais e criarmos bolsas para as universidades particulares ou chamadas comunitárias. Então, nós temos uma possibilidade muito concreta de evoluirmos na questão do ensino. O governo Dilma, ele intensificou isso e trouxe para cá, através de um movimento amplo da comunidade e um movimento político amplo, a possibilidade de termos aqui, volto a dizer, uma escola técnica com 1.200 vagas gratuitas.
Nós estamos trazendo para cá a duplicação da Escola Técnica do Senai, no mesmo local em que existe a escola hoje. E nós temos uma qualificação já muito grande da comunidade. A nossa comunidade é vocacionada para o empreendedorismo, numa visão